Fala, rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser basicamente para a gente começar a falar sobre as matérias que vão cair na prova de vocês, na próxima prova, no caso. A gente resolveu que as matérias que vão cair na prova de vocês são razão e proporção e porcentagem, que foram matérias que vocês viram com a Vanara e que já tem um tempo atrás, né? Mas que na primeira prova a gente não quis cobrar porque a gente estava começando a ver ali PA e PG, lembra? Aí eu preferi botar só PA e PG mesmo, que estava mais fresco na cabeça de vocês. E agora a gente vai voltar, vai retornar com essas matérias aí. Tudo bem? Hoje a gente vai ficar na razão e proporção. E assim, o meu objetivo aqui é só relembrar coisas com vocês. Não vou ficar colocando definições, nem algo muito teórico. Eu quero mais relembrar algumas coisinhas e depois vocês vão pegar a parte mais teórica na apostila e também no seu caderno. Bom, vamos lá. Primeiro, o que seria uma razão? Uma razão é tipo uma comparação entre duas grandezas. Eu posso escrever que uma razão ela é uma divisão entre duas grandezas. Então, se eu coloco aqui 2 para 5, eu estou fazendo uma razão de 2 para 5. Como assim? Isso aqui pode ser uma razão entre duas grandezas, por exemplo, na culinária. Você coloca 2 colheres de sopa para cada 5 ml de água, sei lá. Então, sei lá, pode ser a razão entre as quantidades de sal e, sei lá, para alguma determinada comida que você esteja fazendo. Então, 2 colheres de sopa de sal para cada 5 ml de água que você coloca. Acho que isso é muito, na verdade. Acho que ficaria muito salgado. Mas, enfim. Entende como é que funciona a razão? A razão é como se fosse uma comparação entre duas grandezas. E colher de sopa, né, é uma grandeza e ml de água é outra grandeza. A gente está comparando coisas, né? A gente está quantificando coisas. E essas coisas a gente chama de grandezas. De boa, né? Beleza, então isso é uma razão. O que é uma proporção? A proporção é quando você respeita uma igualdade entre razões. Então, por exemplo, você tem lá a sua razão lá de 2 colheres de sopa para 5 ml de água. Aí eu quero saber quanto que eu vou ter que colocar de colher de sopa se eu colocar 30 ml de água. Isso aqui é uma proporção, porque essa razão aqui vai ter que seguir a mesma proporção que essa aqui, né? Já que a gente quer fazer uma parada proporcional. Então, aí você vai entrar como uma proporcionalidade entre razões, né? Uma igualdade entre frações. Por exemplo, de 5 foi para 30, quer dizer que eu aumentei multiplicando por 6. Então, aqui, para continuar na mesma proporção, eu tenho que multiplicar por 6 também. E aí, a gente vai descobrir que essa fraçãozinha aí é 12 para 30. Ou seja, se eu tenho 30 ml de água, eu vou ter que botar 12 colheres de sopa. Beleza? Ok. Então, basicamente, uma razão é uma fração, né? É uma divisão entre duas grandezas, e uma proporção é uma igualdade de razões. Ou seja, uma fração equivalente à sua razão original. Beleza, né? Agora, isso é muito importante na hora da gente fazer questões de regra de 3, mas antes de entrar nas regras de 3, vamos relembrar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Você está fazendo uma obra na sua casa. Aí você contratou 10 pedreiros, tá? 10 pedreiros para fazer essa determinada obra lá na sua casa. E com esses 10 pedreiros, a previsão é de que essa obra dure 1 mês. Beleza. Só que aí você percebeu que ao invés de fazer apenas aquela obra ali, naquele determinado cômodo, sei lá, que você ia fazer, você percebeu que também tem que dar uma ajeitada no seu banheiro, porque tá dando vazamento. Então você vai ter que começar uma obra também no seu banheiro. Se você for utilizar os mesmos 10 pedreiros, né? Só que aumentando essa obra, o tempo que você vai levar para fazer essa obra vai aumentar. Concorda? Então, por exemplo, são 10 pedreiros, vai demorar 1 mês para fazer, sei lá, a obra na cozinha. No momento que essa obra vira cozinha mais o banheiro, com esses mesmos 10 pedreiros, não faria sentido eu dizer que a obra duraria o mesmo tempo, né?
se eles estão trabalhando a mesma coisa. Claro, se eles estão trabalhando ao mesmo tempo e tal, na mesma velocidade e tal, essa obra aqui ela demoraria mais. O que aconteceu aqui? Eu aumentei a quantidade de obra que eu tinha que fazer e a minha quantidade de tempo vai aumentar também proporcionalmente ao tamanho da obra do banheiro. Se a obra do banheiro for uma obra bem rapidinha, esse tempo aí de obra total, né, que seria de um mês, ele não aumentaria tanto, porque é uma obra rapidinha que você conseguiria fazer lá ela mais rápida. Agora, se for uma obra que demore muito, que você tem que quebrar as paredes e tal, já vai demorar mais para você também fazer. Ou seja, quanto maior for a obra, mais tempo ela vai demorar. Percebe que o crescimento dessas duas grandezas, elas estão correlacionadas e elas estão diretamente correlacionadas. O que seria isso? Diretamente correlacionadas. Quanto maior for o tamanho da obra, maior vai ser o tempo para eu concluir ela. E quanto menor, menor vai ser o tempo. Ou seja, quando uma cresce, a outra cresce proporcionalmente também. A isso a gente dá o nome de grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas crescem ou decrescem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais, sacou? Outro exemplo disso. Se você tem um cachorro, você gasta uma determinada quantidade de quilos de ração. Se você comprar outro cachorro, obviamente você vai gastar mais ração, né? Então, quanto mais cachorro, mais ração. E essa quantidade ela vai aumentar proporcionalmente à quantidade de cachorros que você tem, sacou? Então, quanto maior uma, maior a outra, é diretamente proporcional. Quanto menor uma, menor a outra, também é diretamente proporcional, sacou? Agora, o que é inversamente proporcional? Imagina outra seguinte situação. Imagina que você está viajando, sei lá, para uma cidade praiana. E aí você está viajando numa velocidade de 80 km por hora. Se você permanecer nessa velocidade o tempo todo, o trajeto todo, você vai demorar 1h30, tá? Para chegar lá na sua cidade praiana lá. Só que vamos dizer que o trânsito esteja bom e que, sei lá, você esteja com um pouquinho mais de pressa. E ao invés de fazer essa viagem a 80 km por hora, você faça essa viagem a 100 km por hora. Pensa comigo. Se você está indo mais rápido, significa que o tempo de viagem vai ser menor, concorda? Então, aqui o tempo vai ser menor do que 1h30. O que está acontecendo aqui? Você está aumentando uma das grandezas e a outra grandeza está diminuindo, na mesma proporção, claro. Na medida que você aumenta a velocidade, o tempo de viagem diminui proporcionalmente. Percebe que está acontecendo coisas inversas com as suas grandezas? Quanto mais você aumenta uma grandeza, mais a outra diminui. Toda vez que isso acontece, quando aumenta uma e diminui a outra, a gente tem um comportamento inversamente proporcional. Tudo bem? Então, exercícios como velocidade são bem comuns de cair como inversamente proporcionais. Beleza? E aí a gente entra no nosso problema de regras de 3. Cara, as regras de 3 elas podem ser simples ou compostas. Primeiro eu vou dar exemplo de uma regra de 3 simples. Vamos dizer lá daquele nosso exemplo da obra, tá? Vamos dizer que para fazer, sei lá, 20 metros quadrados de obra, você precisaria de 3 pedreiros. E aí a pergunta é, se eu quiser aumentar essa obra para 100 metros quadrados de obra, quantos pedreiros eu vou precisar? Isso aqui é uma regra de 3 simples. Quando que é uma regra de 3 simples? Quando você só faz a comparação entre duas grandezas. Percebe que aqui eu só tenho duas grandezas. A grandeza metro quadrado, que é o tamanho da obra, e a grandeza pedreiros, que é a quantidade de pedreiros lá que vão participar. Então, toda vez que isso acontece, só com duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Tá, Alan, mas e aí? Como é que a gente faria essa questão? Bom, toda regra de 3 você tem que primeiro ler o problema, montar esse quadrinho aqui que eu acabei de montar, né? 20 para 3, 100 para x. Depois, você vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Você sempre precisa fazer isso, tá bom? E aí, vamos ver.
Bom, se eu aumentar a quantidade de obras, e aí a gente pode comparar assim, ó. Se eu aumento a quantidade de obras, né, o tamanho da obra, eu preciso aumentar ou diminuir os pedreiros? Ah, eu preciso aumentar. Então, se eu aumento uma e aumento a outra, elas são diretamente proporcionais. Então, a regrinha de 3, a proporção, vai ser montada exatamente assim como está aqui, ó. 20 para 100 igual 3 para x. Tudo bem? E aí multiplicaria essa rapaziada cruzado, faria as continhas aí para você descobrir quanto vai ser. 2x igual a 30, x igual a 15. Você precisaria de 15 candango lá para fazer, né, a sua obra lá na mesma proporção. Beleza? Isso seria uma regra de 3 simples. Ah, Alan, e se fosse inversamente proporcional? Se essa mesma situação fosse inversamente proporcional, eu teria que inverter uma das duas grandezas. Então, se aqui eu botei 20 sobre 100, eu teria que colocar 100 sobre 20. Igual a 3 sobre x. Você só vai inverter uma, tá, gente? Que se você inverter as duas, volta a ser diretamente. Beleza? Então, quando é inversamente, você inverte a razão. Quando é diretamente, mantém. Isso numa regra de 3 simples. Na regra de 3 composta, vai funcionar parecido. Só que na composta, você vai ter mais de duas grandezas. Por exemplo, olha esse exercício que tem na apostila de vocês aí. 10 guindastes carregam 180 caixas num navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diária. Percebe que aqui eu tenho 4 grandezas. Eu tenho guindastes, eu tenho caixas, eu tenho dias e eu tenho horas. Então, eu tenho 4 grandezas aí. Primeira coisa que eu vou fazer é separar essas grandezas. Vou botar aqui guindaste, caixas, dias e horas. Então, ó, se eu tenho 10 guindastes, eles carregam 180 caixas em 12 dias com 5 horas de trabalho diário. Então, isso aqui é horas por dia, né? Que é tipo uma velocidade, né, de trabalho. Quantas caixas, então ele quer saber quantas caixas, serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia. Percebe que eu montei aquele quadrinho, só que agora eu não tenho só 2 grandezas, eu tenho 4 nesse caso. Beleza, depois de montado o quadrinho, tanto na simples quanto na composta, a gente vai analisar as grandezas se são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso da composta, né, da regra de 3 compostas, você tem que comparar cada grandeza com a grandeza do x, tá? Então, por exemplo, eu vou comparar a grandeza guindastes com a grandeza caixas, porque o x está no caixa. Depois eu vou comparar dias com caixas, depois horas por dia com caixas. E aí vamos fazer isso, ó. Quando a gente compara os guindastes com as caixas, a gente está fingindo que os dias e as horas por dia não se alteram, tá? Elas estão fixas. Aí compara comigo. Se eu aumento o número de guindastes, o número de caixas que eu consigo carregar é mais ou menos? É mais também, né? Quanto mais guindaste, mais caixa eles carregam. Ou seja, diretamente proporcional. Então, eu sei que essa aqui, ó, é diretamente proporcional ao número de caixas. Perfeito. Agora vamos para número de dias e número de caixas. Pensa comigo. Se eu carregar mais caixas, se eu tiver que carregar mais caixas, eu vou demorar mais dias ou menos dias? Mais dias, né? Quanto mais caixa, mais tempo eu vou demorar para fazer. Então, diretamente proporcional também. Diretamente proporcional. Agora, horas por dia e caixas. Pensa comigo. Se eu trabalho mais horas por dia, eu consigo carregar mais ou menos caixas? Mais caixas também. Então, quanto mais horas por dia trabalhadas, mais caixas eu carrego. Então, essa aqui também é diretamente proporcional. Não aconteceu de nenhuma ser inversamente proporcional. Mas se tivesse acontecido, você ia inverter a grandeza que é inversamente proporcional. Quando? Agora, ó, porque agora, depois que você compara as grandezas, a gente vai montar a proporção aqui, ó. E como é que é a proporção da regra de 3 composta? Você sempre vai começar com a razão que tem o x, que no caso ali é a de caixas. Então, eu vou começar aqui, ó, 180 está para x. Comecei com a grandeza que tem o x. Igual
sempre você vai fazer assim, tá? Colocar a grandeza que tem o x primeiro, a razão da grandeza que tem o x igual. Agora você vai colocar as outras grandezas se multiplicando. E aí você vai inverter as que tiverem que ser invertidas. No caso aqui eu não vou inverter nada porque é tudo diretamente proporcional. Então vai ficar 10 sobre 12 vezes 12 sobre 15 vezes 5 sobre 4. Ah, Alan, e se tivesse uma inversamente proporcional? Se, por exemplo, 5 quartos ali da horas por dia fosse inversamente proporcional, aí eu ia inverter, ia botar só 4 quintos, tudo bem? Então você vai inverter aquelas grandezas que são inversamente. Ok, aí agora seria só resolver essa parada aí, né? Simplifica, ó, 12 com 12, 15 com 5, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3, aqui fica 1 e 1, né? E aí você poderia simplificar também, ó, esse zerinho com esse zerinho aqui. E depois acabou, é só multiplicar. Você ia passar, ó, 1 aqui em cima, vezes x vai dar x, igual 18 vezes 12 aqui de baixo, que dá 216, tá? E aí seria o gabarito aí da sua questão, perfeito? Então tomem cuidado aí com as questões de regrinha de 3, tá? Você precisa tomar cuidado com se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, rapaziada, semana que vem eu vou entrar em porcentagem com vocês e eu pretendo ainda fazer mais exercícios sobre proporcionalidade também, para a gente trabalhar aí para a próxima prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aí no vídeo, por favor, tá? Ou me mandem essas suas dúvidas pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, aonde você preferir, valeu? Tamo junto, semana que vem a gente tá aí de novo. Um beijinho, fiquem bem. Valeu!